Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Renata Tiroli em mais uma semana. Chegamos à semana 17. Essa semana também tem revisão de conteúdos, só que agora conteúdos estudados no nosso livro didático 2, no segundo bimestre. Pessoal, para a gente retomar alguns conteúdos bem importantes, alguns conceitos bem importantes, nós preparamos essa aula com muito carinho, recheada de exercícios interessantes que são capazes de nos trazer novamente aqueles conceitos já estudados. Tudo bem? Vamos iniciar então? Vamos lá! Vamos começar então? Vamos nos organizar a agenda da aula de hoje. Capítulos 4 e 5. Capítulo 4, divisibilidade e a finalização das operações com números inteiros, a multiplicação e a divisão. Capítulo 5, números racionais, aquele início, aquela ideia inicial sobre esse conjunto que a gente vai usar muito. Peguem o seu LA, lápis, borracha e vamos lá, galera, vamos resolver tudo hoje. Como nós falamos então, vamos iniciar pelo capítulo 4. No capítulo 4, nós revisamos conceitos que vocês já tinham visto no 6º ano: múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. Galera, quando que um número é múltiplo de outro? Quando que um número é divisível por outro? Esses dois conceitos, eles estão muito unidos. Um número, ele é divisível por outro quando o resto da divisão é zero. Por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2, resto zero, quer dizer que o 10 é divisível por 5. Um número, ele é múltiplo de outro quando ele é divisível por esse número. Então, nesse mesmo exemplo que eu disse que o 10 é divisível por 5, eu também posso afirmar que o 10 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. E aí nós vamos ter diversas situações em que a gente vai ter que responder rapidamente se um número é múltiplo de outro, se ele é divisível por outro. Para isso, a gente sempre passa para os alunos alguns critérios de divisibilidade. A prof quer deixar bem claro que esses critérios eles não são obrigatórios, mas eles ajudam, eles facilitam demais a nossa vida. Aí na tela tem alguns critérios para vocês, os mais importantes, o que é muito legal vocês memorizarem. Tudo bem? Nós vamos retomar cada um desses critérios durante a resolução do exercício que vem agora, beleza? Então acompanhe com a prof. Vamos praticar. Livro de atividades, página 4, exercício 1. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ao item A. O número 538 é divisível por 2. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Por quê? O número 538, ele é um número par. Portanto, sim, ele é divisível por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Quando que um número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Fechou? Lembraram? Vamos ao item B. O número 317.423 é divisível por 3. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê, prof? Bom, você poderia fazer a divisão desse número grandão por 3. Você teria observado que a divisão não é exata. Ela sobraria resto. Portanto, eu diria, não é divisível por 3. Mas o critério de divisibilidade do 3 nos diz que, quando nós somamos os algarismos que formam um número, se a soma for um número múltiplo divisível por 3, todo esse número também é divisível por 3. Quando a prof somou todos os algarismos desse número, 3 mais 1, mais 7, mais 4, mais 2, mais 3, a soma deu 20. E 20 não é divisível por 3, não é múltiplo de 3. Portanto, esse número não é divisível por 3. Fácil, né? Vamos ao item C. O número 2748 é divisível por 4. Verdadeiro. Galera, critério de divisibilidade do 4. O número terminar em 2 zeros, que não é o caso desse,
Ou os dois últimos algarismos que formam esse número, no caso aí o 48, 4 e o 8, que formam o número 48, formarem um número divisível múltiplo de 4. O 48 ele é múltiplo de 4, ele é divisível por 4, portanto o número 2748 também é divisível por 4. Vamos ao item D. Atenção ao número 1.234.567.890. É divisível por 6? Uma das alternativas seria você fazer a divisão. Ia dar um pouco de trabalho, né? Então, olha só. Quando que um número é divisível por 6? Quando ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, então esse item ele é verdadeiro. E agora a prof vai mostrar o porquê. Esse número grandão, 1.234.567.890, ele é um número par, porque ele termina no algarismo zero. Portanto, ele é divisível por 2. Se nós somarmos todos os algarismos que formam esse número, a soma dá 45. 45 é múltiplo, é divisível por 3. Então, esse número grandão, ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Portanto, sim, ele é divisível por 6. Retomamos o critério de divisibilidade e os critérios do 2, 3, 4 e 6. Já já a gente vai retomar os outros. Vamos continuar? Item E. Todo número divisível por 9 também é divisível por 3. E aí, galera? Verdadeiro, e eu vou mostrar o porquê. Veja bem, o 9, ele é um número múltiplo de 3. 3 vezes 3 dá 9. Ele é divisível por 3. Dessa maneira, todo número que é divisível por 9 também é divisível por 3. Porque o 9 é múltiplo de 3. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? O 27. O 27, ele é divisível por 9 e também é divisível por 3. Quer ver outro? 18 é divisível por 9 e também é divisível por 3. Beleza? Item F, agora o contrário. Todo número divisível por 3 também é divisível por 9? Será que o contrário também está valendo? Falso. Galera, o 9, ele é múltiplo de 3, porém o 3 não é múltiplo de 9, o 3 não é divisível por 9. Então, nem todo número que é divisível por 3 também é divisível por 9. Eu vou dar um exemplo para vocês, o 6. O 6 é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Portanto, o item F, falso. Vamos ao item G. Todo número divisível por 10 também é divisível por 5. Nós poderíamos aí usar o mesmo critério, tá, galerinha? Dizer o seguinte, que o 10 é múltiplo de 5, portanto, todo número divisível por 10 também é por 5. Mas eu também posso usar a ideia dos dois critérios. O número, quando ele termina em 0, ele é divisível por 10 e também é divisível por 5. O critério do 5 é terminar em 0 ou em 5. E o critério do 10, terminar em 0. Portanto, sim, todo número que é divisível por 10 também é por 5. Vamos ao item H. Todo número divisível por 2 também é divisível por 4. Falso. Galera, o 2 não é múltiplo de 4. Quem é múltiplo aí é o 4 do 2. Por exemplo, o 10 é divisível por 2 e não é divisível por 4. Então, esse item, falso. Tomar bastante cuidado quando fala todo número, né? Se existe uma exceção, já não é todo, beleza? Item I. O maior número com dois algarismos que é divisível por 2 e por 3 é o 96. Gente, primeiro, se o número é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Com dois algarismos, o maior número com dois algarismos que a gente consegue formar é o 99. Estão vendo que a prof colocou ali na tela? Só que o 99 ele não é divisível por 2, porque ele não é um número par. Então, descartei a possibilidade do 99. Vou para o outro maior número formado por dois algarismos, o 98 então. 98 é um número par, é divisível por 2. Portanto, se você for dividir por 2, vai ter uma divisão exata. Só que ele não é divisível por 3. 9 mais 8 dá 17 e 17 não é divisível por 3. Então,
Não é divisível por 2 e por 3 o 98. Riscamos das nossas possibilidades. Vou para o 97. Estão vendo que eu estou indo pelo método da tentativa? O 97 não é divisível por 2, porque ele não é par. Então, também excluímos das nossas possibilidades. Vamos para o 96, que é o número dado aí nesse item. O 96, ele é divisível por 2, porque ele é um número par, e ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu 15. Então, o 96, sim, ele é o maior número formado por 2 algarismos, que é, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3, e, portanto, por 6. Verdadeiro o item I. Para a gente finalizar esse primeiro exercício, item J. Agora não é o maior, agora é o menor número, só que com 3 algarismos, que é divisível por 3, 4 e 5 ao mesmo tempo, é o 120. Item verdadeiro. A prof colocou aí alguns números formados por 3 algarismos, começando do menor deles, que é o 100, formado por 3 algarismos, que são divisíveis por 5. Então, para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, eu coloquei o 100, 105, 110, 115, o 120, que é o número que aparece no item, e coloquei mais um, o 125. Então, todos esses com 3 algarismos são divisíveis por 5. Agora, eu vou pensar assim, quais desses são divisíveis por 3 também? Então, atenção, o 100, ele não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos não dá um número múltiplo de 3. O 105, ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 6, porém, ele não é divisível por 4. Excluí ele da minha lista também de possibilidades. O 110, ele não é divisível por 3, a soma dos algarismos deu 2, então, excluí. O 115 não é divisível por 3 também, porque a soma dá 7, 7 não é múltiplo de 3. Vamos ao 120. O 120 é divisível por 3 e também é divisível por 4. Portanto, galera, tá aí a nossa resposta. O menor número formado por 3 algarismos, que é divisível ao mesmo tempo por 3, 4 e 5 é o 120, item verdadeiro. Terminamos o primeiro exercício, retomamos os nossos conteúdos de múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. O que vem pela frente agora? Na próxima atividade, a gente vai retomar um pouquinho da multiplicação com números inteiros. Livro de atividades, página 6. Olha lá, exercício 8. Determine o produto de cada uma das multiplicações. Lembrar que a palavrinha produto é o resultado da multiplicação, é o nome que nós damos ao resultado da multiplicação. Então, atenção, galera. Nós temos no item A o mais 11 vezes o menos 4, multiplicado pelo menos 4. Vamos lembrar, a gente multiplica dois números inteiros, dois ou mais números inteiros, multiplicando os números e aplicando a regra de sinais. Qual a regrinha de sinais, prof? Lembram daquela regrinha que dizia que quando nós multiplicamos fatores com sinais iguais, nós temos uma resposta positiva e que quando nós multiplicamos fatores com sinais diferentes, a nossa resposta é negativa? Ou seja, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais, sinais iguais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, sinais diferentes. Vamos fazer isso no item A? 11 vezes o 4 dá 44, mais com menos deu menos. Estamos multiplicando números, fatores com sinais diferentes, resposta negativa. Item B. Mais 20 vezes o menos 6, multiplicamos os números. 20 vezes 6 deu 120. Aplicamos a regra de sinais, mais com menos deu menos, menos 120. Item C. Menos 21 vezes menos 3, multiplicando os números. 21 vezes 3 dá 63. Sinais iguais, resposta positiva. Menos com menos deu mais 63. Item D. Menos 23 vezes o menos 11, multiplicamos os números. 23 vezes o 11 deu 253. Aplicamos a regra de sinais. Menos com menos dá mais. Item E, vamos multiplicar os números. 12 vezes o 11 deu 60 e vou aplicar a regrinha de sinais. Mais com menos dá menos 60.
Olha lá, multiplicamos os números, tá? Item F, vou multiplicar os números. 15 vezes o 24 deu 360. Menos com mais deu menos 360. Molezinha, né, galera? A gente vai fazer mais um exercício agora de multiplicação. Na sequência, ainda na página 6, nós vamos ao exercício 9. Determine. Opa, agora aqui eu tenho uma expressão. Nessa expressão eu tenho uma parte dela escrita e outra parte representada por um número, matematicamente. Então, vamos transformar isso numa expressãozinha, numa operaçãozinha matemática? Olha só, item A, o triplo de menos 10. O triplo são 3 vezes, galera. 3 vezes o menos 10. Olha lá, palavrinha-chave, triplo. 3 vezes 10, 30. O 3 não tem sinal, portanto, ele é positivo. Mais com menos, deu menos 30. Item B, o dobro de mais 4. Palavrinha-chave, dobro. O dobro são 2 vezes. 2 vezes o mais 4. 2 vezes 4, 8. Mais com mais, deu mais 8. Item C. O quádruplo de menos 8, palavrinha principal, quádruplo. Quádruplo são 4 vezes. 4 vezes o menos 8. Olha lá, multiplicamos os números, 4 vezes 8, 32. Aplicamos a regra de sinais, mais com menos deu menos 32. Item D. O quíntuplo de menos 2. Quíntuplo são 5 vezes. 5 vezes o menos 2. Eu tenho isso igual a menos 10. 5 vezes 2 dá 10, mais com menos deu menos. Item E, o sextuplo de mais 3. Sextuplo são 6 vezes. 6 vezes o mais 3. 6 vezes 3, 18, mais com mais deu mais. Fechamos mais um exercício aí de multiplicação de números inteiros. Lembraram? Agora, nós vamos para o livro de atividades na página 10 e vamos retomar a famosa divisão de números inteiros. Galerinha, a palavrinha quociente. Quociente é o nome que nós damos ao resultado da divisão. Divisão de números inteiros é bem parecida com a multiplicação, só que a gente vai dividir os números e vai aplicar a mesma regra de sinais. Ou seja, quando nós dividimos números com sinais iguais, a resposta é positiva. E quando nós dividimos números com sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Vamos lá, então? Item A. 30 dividido por menos 3. Divida os números. 30 dividido por 3 deu 10. Mais com menos deu menos 10. Item B. Menos 91 dividido por mais 7. Divida os números. 91 dividido por 7 deu 13, menos com mais deu menos 13. Sinais diferentes, resultado negativo. Item C, menos 77 dividido por menos 11. 77 dividido por 11 dá 7. Sinais iguais, resposta positiva, menos com menos deu mais 7. Item D, mais 225 dividido por menos 9. 225 dividido por 9 dá 25. Mais com menos deu menos 25. Item E. Mais 196 dividido por mais 14. Dividimos os números. 196 dividido por 14 deu 14. Mais com mais deu mais. Item F. Menos 420 dividido por menos 35. Dividir os números. Se você fizer a divisão do 420 por 35, vai dar 12. Menos com menos, deu mais. Galerinha, lembrando, eu dividi os números e apliquei a regra de sinais. Olha quanta coisa a gente já retomou, hein, pessoal? Força aí, vamos continuar. E o que nós já sabemos até agora, então? Multiplicação e divisão de números inteiros. Viu só? Que legal, pessoal? Para retomar a divisão, eu escolhi o exercício 27 da página 10. Ele é bem bacana porque a gente retoma o conceito da divisão, principalmente dos sinais, e essa atividade ela está relacionada à reta numérica. Então, observe lá. Considere os números inteiros A, B, C representados na reta numérica. Prof, números ABC,
Sim, é que na matemática, quando nós estamos representando os números desconhecidos, nós usamos letras. Então, sim, a letra A representa um número desconhecido, assim como a letra B e a letra C. Por isso que a gente fala os números A, B e C. Galera, observem a reta numérica horizontal. Nós já sabemos que o zero é a nossa origem, porque ele não é um número nem positivo e nem negativo. Que à direita do zero estão localizados os números inteiros positivos, portanto, o B representa um número positivo, e à esquerda do zero, à esquerda da origem, nós temos os números inteiros negativos, portanto, os números, as letras A e C que representam números desconhecidos são negativos, pois estão localizados à esquerda da origem. E aí o exercício pede o seguinte: qual o sinal do quociente das seguintes divisões? Gente, está pedindo somente o sinal, até porque nós não sabemos quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. E a gente não vai inventar valores para esses números. Ah, prof, mas ali na reta numérica eu consigo descobrir. Sim, mas a ideia é só o sinal. Então vamos lá. Se nós dividirmos o número A pelo número B, nós estaremos dividindo, olha só, um número negativo, porque o A corresponde ao número negativo, está à esquerda da origem, por um número positivo, porque o B está à direita da origem. Portanto, nós teremos aí um número com sinal, um resultado, um quociente negativo, porque mais com menos dá menos, ou menos com mais dá menos, sinais diferentes. Lembraram? Olha o item B. Nós vamos dividir A por C. Nós estamos dividindo, galerinha, dois números negativos, porque o A e o C estão à esquerda da origem, são números negativos. Portanto, menos com menos dá mais. Quando nós dividimos dois números com sinais iguais, resposta positiva. Item C. Vamos dividir C por B. C é um número negativo, B é um número positivo. Estamos dividindo números com sinais diferentes, portanto, o quociente, a resposta, dá um número negativo. Menos com mais deu menos. Legal para treinar a regrinha de sinais com esse exercício, hein? Lembraram? Tranquilo? Vamos adiante? Agora, galera, na página 11, eu digo assim, que vem aí um desafio que a gente tem. Por quê? Eu escolhi o exercício 30 porque ele tem expressões numéricas e nós vamos resolver dos itens A até o D. Já é o suficiente para a gente retomar. E agora, mistura tudo, mistura todas as operações, galera. Olha lá, nós temos aí uma expressão numérica e nessa expressão agora pode aparecer adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. A gente retomou a adição e a subtração de números inteiros na semana 16. E nessa semana nós retomamos a multiplicação e divisão. E agora a gente vai fazer uma mistura com tudo isso. Lembrar que, assim como vocês aprenderam lá no sexto ano, quando nós resolvemos uma expressão numérica, nós temos que respeitar a ordem das operações, indiferente se essa expressão numérica tem números naturais ou inteiros. É sempre a mesma ordem das operações. Vamos retomar? Primeiro nós resolvemos as multiplicações e divisões na ordem que aparecerem da esquerda para a direita e depois nós resolvemos as adições e subtrações. Lembrar também que se aparecerem aqueles símbolos parênteses, colchetes e chaves, primeiro nós resolvemos tudo que está dentro dos parênteses, depois dos colchetes e por último das chaves. Vamos então à resolução. Item A, uma expressão numérica bem simples. Nós vamos começar resolvendo as multiplicações e divisões. E eu tenho uma multiplicação e uma divisão, e eu posso resolver as duas na mesma linha. Então vamos lá? 12 vezes o 8 dá 96, menos com menos dá mais. Porque quando nós temos uma multiplicação de números inteiros, nós multiplicamos os números e aplicamos a regra de sinais. Mais 24, a prof baixou. E agora eu vou resolver a divisão. 56 dividido por 8 dá 7. Menos com menos deu mais também. Então, nós ficamos com 96 mais 24 mais 7. Podemos somar todos esses números. Resultado do item A, da expressão que está no item A, mais 127. Lembrando que vocês podem ou não deixar o sinal positivo. O mais tanto faz a gente colocar ou não. Agora vem o item B, um pouquinho mais complicado. Olha lá.
No item B, a gente tem parênteses, colchetes, divisão, subtração, adição, calma. Vamos por partes. Vamos começar resolvendo tudo que está dentro dos parênteses. E dentro dos parênteses, pessoal, eu vou juntar os números que possuem sinais iguais, porque sinais iguais a gente pode somar e repetir o sinal. Então, olha só, eu baixei tudo lá, 31 menos, abri colchetes, 44 menos. Resolvi o que está dentro do parênteses, o menos 72 com menos 6, que deu menos 78. Repeti o mais 28 e baixei tudo que tinha depois disso. Agora, eu vou continuar resolvendo o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou resolver menos 78 mais 28, que deu menos 50. Lembrar que sinais diferentes a gente subtrai e fica o sinal do maior. Eu devo 78, paguei 28, continuo devendo 50. Agora, eu vou eliminar os parênteses pedindo o oposto. Lembram da revisão da semana passada? O negativo na frente de um número, ele está pedindo o oposto ao simétrico. Então, eu fiquei com 31 menos 44, né? Abri colchetes, 44. O negativo pediu o oposto do menos 50, que é o mais 50, dividido por 2. Agora, eu vou resolver tudo que está dentro dos colchetes. Então, eu estou resolvendo de dentro para fora. Vou começar resolvendo dentro dos colchetes a divisão, porque entre a adição e a divisão, primeiro a gente resolve a divisão. 50 dividido por 2 deu 25. E agora, dentro dos colchetes, eu tenho 44 mais 25, que deu 69. Para eliminar os colchetes, o negativo, ele pede o oposto. Então, eu fiquei com 31. O oposto do mais 69 é o menos 69. Para finalizar, você tem R$31, gastou 69, você ficou devendo R$38. Então, sinais diferentes subtrai e fica o sinal do maior número em módulo, ficou o sinal negativo. Expressão B, menos 38. E aí, sufoco ou não? Não, né? Conforme combinamos, vamos resolver até o item D. Vamos ao item C. E agora? Agora apareceu parênteses, colchetes e chaves. Sem pânico, pessoal. Vamos começar resolvendo aquela divisão para eliminar os parênteses, tudo bem? Então, bora lá. Vou começar resolvendo a divisão. Percebam que a prof baixou todos os números e sinais. Aí eu cheguei ali na divisão. Menos 169 dividido por mais 13, 169 dividido por 13 dá 13, menos com mais deu menos, ficamos com menos 13. Para finalizar e eliminar esse parênteses, o positivo, ele confirma o número que vem logo após. Lembraram? Positivo confirma, negativo pede o oposto. Então, eu confirmei o menos 13. Dessa forma, eu eliminei totalmente os parênteses. Agora, eu vou resolver tudo que está dentro dos colchetes. Galera, percebam que dentro dos colchetes, nós temos ali todos os números com sinais iguais. Todos são números inteiros negativos. Portanto, a gente pode somar e juntar. Juntar tudo, somar e repetir o sinal. Então, eu fiquei com menos, chaves, abri as chaves, menos 74, menos, somando 22, o 13 e o 100, eu fiquei com menos 135. Para eliminar os colchetes, o negativo na frente está pedindo o oposto. O oposto do menos 135 é o mais 135. Agora, a gente vai terminar resolvendo tudo que está dentro das chaves. Dentro das chaves, nós temos números com sinais diferentes. Então, pensa assim, você deve 74 e pagou 135, sobrou de troco 61. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número em módulo. Para finalizar, o negativo está pedindo o oposto do 61, que é o menos 61. Tranquilo, né? Finalizando este exercício, item D, começamos resolvendo os parênteses lá dentro dos colchetes e das chaves. Olha lá, de dentro para fora. Então, eu resolvi a divisão do menos 3 pelo menos 3, que deu mais 1. E resolvi o menos 7 mais 9, que dá mais 2. Agora, eu vou finalizar eliminando os parênteses ali, pessoal. O parênteses, né? Confirmando. Então, o positivo confirma o número que vem logo após. Ficamos com menos 4 mais abrir chaves, 5 menos abrir colchetes, mais 1, positivo, confirmou mais 2.
Vamos resolver o que está dentro dos colchetes. Mais 1 mais 2 deu mais 3. E para eliminar os colchetes, o negativo está pedindo o oposto, e o oposto do mais 3 é o menos 3. Dentro das chaves, nós ficamos com 5 menos 3, que é igual a mais 2. Eu tenho 5, gastei 3, sobrou 2. Para eliminar as chaves, o positivo confirmou o número que vem logo após. Então, confirmou o mais 2. Ficamos com menos 4 mais 2, sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior número em módulo. Gente, ó, retomamos aí as 4 operações com números inteiros dentro desse exercício de expressões numéricas. E agora nós vamos iniciar a retomada do capítulo 5, beleza? O capítulo 5 fala pra gente de números racionais. E aí, galerinha, vocês têm no próprio LA de vocês um resuminho ali das diversas representações dos números racionais, da localização na reta numérica, da comparação dos números racionais. Então, se você não lembra, dá para você pegar o teu LA ali no início do capítulo 5 e dar uma lida, dar uma retomada em conceitos fundamentais, beleza? Vamos à resolução dos exercícios? Então, vamos resolver juntos aí um primeiro exercício sobre números racionais. O 4 na página 17. Diz o seguinte: complete a tabela com as representações que faltam. Pessoal, o número racional é todo número que é resultado de uma divisão. Dessa forma, por isso que nós representamos o conjunto dos números racionais pela letra Q de quociente, que é resultado de divisão. Só que nós podemos representar essas divisões de diversas maneiras, esses resultados, na forma fracionária, na forma decimal exata, na forma de uma dízima periódica. Então, nós vamos, nesse exercício, treinar algumas das representações, inclusive retomando a porcentagem, beleza? Então, olha só, nós temos aí 4 colunas: número decimal, fração irredutível e porcentagem. Em cada uma dessas linhas eu tenho uma forma de representação e nós vamos preencher o que está faltando, beleza? Então vamos lá na primeira linha. Eu tenho o número decimal 8 centésimos, 0,08. Esse número decimal ele pode ser representado através da fração decimal 8 sobre 100, 8 centésimos. Lembrar que a fração decimal é toda a fração que tem denominador, a parte de baixo, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. A fração irredutível do 8 centésimos, eu simplifiquei os termos, o numerador e o denominador, por 4. Poderia ser por 2, mas quanto maior é o número que você escolhe para dividir, mais rápido você chega na fração irredutível. Quando eu dividi 8 por 4, eu obtive 2, e quando eu dividi 100 por 4, eu obtive 25. Não tenho nenhum número que divida o 2 e o 25 ao mesmo tempo, portanto, já estamos na fração irredutível. 0,08 ou 8 centésimos corresponde a 8%. Vejam ali na fração decimal, a porcentagem ela pode ser sempre representada através de uma fração com denominador 100. Ali no 8 por 100 é a mesma coisa que 8%. Lembraram? Vamos à segunda linha. Na segunda linha eu tenho 45% e eu vou preencher o que falta. 45% é a mesma coisa que 45 por 100, 45 centésimos. E aí eu já escrevo decimal, 45 centésimos, 0,45. Agora eu vou achar a fração irredutível. 45 centésimos dá para a gente dividir por 5, ambos os termos, numerador e denominador. 45 dividido por 5 deu 9 e 100 dividido por 5 deu 20. Portanto, fração irredutível, 9/20. Terceira linha, nós temos a fração irredutível, 3/5. Eu vou começar encontrando a fração decimal. Para isso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 2. Prof, por que por 2? Quando eu multiplicar o 5 por 2, eu vou obter o denominador 10. 10 pode ser o denominador da fração decimal. Então, olha lá, fiquei com 6/10 a minha fração decimal. Beleza? 6/10 eu escrevo 0,6.
e corresponde a 60%. Prof, mas não seria 6%? Não, seria 6% se você tivesse 6 centésimos, mas você tem 6 décimos. Para representar na forma de porcentagem, o teu denominador tem que ser 100. Então, 10 vezes 10 dá 100 e 6 vezes 10 deu 60. Beleza? Última linha, nós temos a fração decimal, 18 décimos, que nós podemos representar através do número decimal 1,8. Divido 18 por 10, dá 1,8. Vamos encontrar a fração irredutível. Eu vou dividir numerador e denominador por 2, porque são números pares. Ficamos com 9/5. 1,8 ou 18 décimos corresponde a 180%, mais que 100%. É só você multiplicar 1,8 por 100 e aí você obtém o 180%. Galerinha, exercício top para revisão de representações dos números racionais. Tudo bem? Para finalizar essa aula 1 da revisão do segundo bimestre, a gente separou para vocês o exercício 5. Conceitos. Vamos lá então? Página 17. Assinale as sentenças verdadeiras. Primeira, item A. Todo número natural é também um número racional. Verdadeiro. Lembrar, galerinha, que o conjunto dos números naturais e dos números inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Os números racionais são formados por todos os naturais, todos os inteiros, mais as frações positivas e negativas, os decimais exatos positivos e negativos e as dízimas periódicas positivas e negativas. Dízimas, aquelas divisões infinitas que a gente tem repetição no resultado no quociente. Então, belezinha, verdadeiro item A. Item B, todo número racional é também um número natural. Não, galera, por que não? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo só. A dízima 0,666, ela é um número racional e ela não é um número natural. Quem faz parte dos naturais? O zero e todos os números inteiros positivos. Nós não temos frações decimais exatos, muito menos dízimas no conjunto dos números naturais. Beleza? Item C. Todo número inteiro é também um número natural. Não. Por quê, galera? Por exemplo, todo número negativo é inteiro e não é natural. Então, os negativos, eles fazem parte do conjunto dos inteiros e não fazem parte do conjunto dos números naturais. Portanto, item falso. Item C, todo número natural também é um número inteiro. Fechou, galera? Item verdadeiro. O natural está dentro do inteiro. Todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os naturais, mais todos os números inteiros negativos. Verdadeiro, totalmente esse item. Para fechar, item E, todo número racional é também um número inteiro. Falso. Galera, nós não temos números decimais nem dízimas no conjunto dos números inteiros. Então, nem todo número racional é também número inteiro. Olha, exercício ótimo para retomar todas as ideias estudadas sobre os três conjuntos. Finalizamos a primeira parte da revisão, a aula 1. Nessa semana nós temos 2 aulas para revisar todo o conteúdo do segundo bimestre. Galera, dicas de ouro foram dadas para vocês nessa aula. Aproveitem, continuem estudando. Uma boa semana. Já já a gente vai para a aula 2. Eu estou esperando vocês lá, beleza? Beijo, até já!